Enoque estava esperando por você. Me mostre o que realmente existe fora do Éden. Hoje, você vai descobrir tudo. Existe uma pergunta na Bíblia que ninguém faz. Não porque a resposta não exista, mas porque a resposta foi retirada. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Gênesis 3, versículo 24, diz que Deus colocou um querubim com uma espada de fogo flamejante na entrada do jardim, para guardar o caminho. Mas guarda-se uma entrada quando há algo perigoso do lado de fora. Então a pergunta é: o que havia do lado de fora do Éden? A Bíblia abre essa porta e não entra. Mas existe um texto, escrito por um homem que Deus levou antes da morte. Um homem que atravessou os confins do mundo e viu o que nenhum ser humano foi autorizado a ver. Um texto que sobreviveu por séculos, que foi copiado à mão por gerações de crentes, que os primeiros cristãos leram, que está citado diretamente no Novo Testamento e que depois foi removido. Esse texto se chama o Livro de Enoque, e o que ele descreve do outro lado do jardim vai mudar a forma como você lê o Gênesis para sempre. Antes de falar sobre o que havia fora do Éden, você precisa entender quem foi o homem que o viu. Gênesis capítulo 5 lista os patriarcas com uma precisão quase mecânica. Cada nome, cada idade, cada morte. Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos e morreu. Enós viveu 905 anos e morreu. Cainã viveu 910 anos e morreu. Malaleel viveu 895 anos e morreu. Jared viveu 962 anos e morreu. E então vem Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 24. Uma única frase que quebra o padrão de todo o capítulo. Caminhou Enoque com Deus e desapareceu, porque Deus o tomou. Não morreu, não foi enterrado, não deixou túmulo. Deus o tomou. Em todo o capítulo 5 do Gênesis, essa é a única vez em que a frase "e morreu" não aparece. Por que Deus levou Enoque? Para onde? O que ele havia visto? O que ele sabia? A tradição judaica antiga tinha uma resposta muito clara para essas perguntas, e essa resposta está no livro de Enoque. Pai, você está diferente hoje. Eu vi algo, filho. O Senhor me mostrou o que existe além. Além de onde? Além de tudo que você conhece. Das montanhas que achamos ser o fim do mundo. Dos vales que nunca recebem luz. Nos confins, onde a criação se torna estranha. O que você viu lá? Vi que o mundo em que vivemos não está vazio. Nunca esteve. E o que habita os lugares onde nenhum de nós jamais foi. Não tem nome em nenhuma língua humana. Escreve o que te digo. Não para você. Para os que vierem depois. Para os que precisarão entender por que o Senhor vai limpar a terra. Para entender o que havia fora do Éden, você precisa entender o que o Gênesis diz e o que não diz. Gênesis capítulo 4, versículo 16. Saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod, em hebraico, terra do vagabundeio, o lugar dos exilados, o lugar dos que foram expulsos da presença de Deus. E Caim chegou lá, e lá encontrou uma mulher. De onde saiu essa mulher? Essa pergunta incomodou teólogos por séculos. A resposta padrão é que era uma irmã de Caim que havia migrado para lá. Mas o texto não diz isso. O texto apenas diz: Caim chegou a Nod, e lá havia uma mulher. O livro de Enoque, junto com textos do Midrash,
A literatura interpretativa judaica antiga sugere algo que poucos têm coragem de dizer. As terras fora do Éden não estavam vazias. O Éden não foi o começo de toda a criação. O Éden foi um jardim dentro de um mundo que já existia. E fora desse jardim havia presenças, havia seres, havia memórias de criações anteriores gravadas na própria terra. O livro de Enoque descreve um cosmos onde o véu entre o espiritual e o físico era incomparavelmente mais fino do que o nosso. Um mundo onde o que Gênesis 6 chama de filhos de Deus podia descer e caminhar entre os humanos, e desceu.